Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros 500 que é feito para você que deseja evoluir a sua vida, saúde, finanças ou desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Se você que está aí do outro lado da tela ou está nos ouvindo no seu agregador de podcasts preferido, sente que precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda extra, precisa de fato evoluir na sua vida, tá parado, encostado, quer sair desse patamar? Você tá no lugar certo. Aqui toda vez a gente traz histórias inspiradoras para que você possa se desenvolver em todas essas áreas que eu falei. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre atividade física, sobre saúde, sobre os perigos de ficar enferrujado e sobre sair do sedentarismo, que é uma condição que afeta milhões de brasileiros e que traz muitos perigos, não só para a saúde, mas para a vida como um todo. E para esse bate-papo, para essa conversa, Gilles Dias está aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Inconformados S.A. e vamos conversar bastante sobre isso, que é um perigo e tanto, né, Gilles? Baita perigo. Obrigado, Dimas, em primeiro lugar, pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir depois. Claro, a gente sempre fala comece uma atividade, tem equilíbrio na sua vida, né? Estávamos até comentando aqui. Só que equilíbrio não vai existir na vida, né? Sempre quando a gente for buscar uma evolução em alguma coisa, em outra coisa, né? Que é a ideia do podcast, dar a consciência. Acredito que muitas vezes fica de lado a questão da nossa própria saúde física, né? Mas se eu não tiver nenhuma saúde física para me movimentar, para me sentir bem com o meu corpo, acaba que isso afetando em outras coisas. Eu não consigo ser mais produtivo, eu não consigo me entregar, porque o intelecto vai estar bom, só que eu não consigo transferir para o meu físico. Então a gente tem que levar em consideração esses pontos, né? Muitas vezes a gente acaba que, como a gente, né, viu na pandemia aí, muitas pessoas entrando, né, em estágio de processo de depressão, de não conseguirem alternativas, o que vai fazer em casa, e os mais ativos se manteram com a saúde psicológica. Não digo todos, mas tem dados, né, de pessoas que se mantiveram ativos, elas ficaram mais fortes psicológico, porque conseguiam treinar em casa, conseguiam liberar hormônios como a serotonina, endorfina, e assim conseguiram manter a calma, né, descarregar em algum ponto na atividade. Você tá falando de hormônios, eu tô lembrando, pô, na época de pandemia a gente falava irisina, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas antes disso, dê suas credenciais, né? Pra quem não te conhece ainda, quem é o Gilles Dias, como é que você chegou até aqui, o que você faz da vida, para que as pessoas te conheçam também, né? Eu já conheço há tempos. Porque eu tô aqui, eu treinei o Dimas, mas treinei a Carol Surtiu tempo. Efeito, né? Há uns anos atrás, na época até da pandemia, né? Quando Sim. Não podíamos nos encontrar presencialmente. E muitos, não sei se foi o caso do seu caso, Dimas, mas muitos que me procuravam na pandemia tinha essa questão de pessoas sentir vontade de se matar em casa mesmo. Porque... fica tranquilo que no meu caso não. Porque tinha uma autoimagem ruim, não tinham como... não tinha força física para descarregar um estresse em alguma outra atividade que não fosse assistir televisão e tudo. Então, muitos casos falaram assim, eu sou ex-atleta de corrida, né? Eu fui velocista, aquelas provas de pista, né? 200 e 400 metros, e me formei em educação física. Hoje trabalho só com corredores, né? Eu tenho uma consultoria online onde eu dou instrução, né, sobre como começar a correr, principalmente como começar a correr, como se sentir melhor correndo,
como isso pode ajudar na questão, né, do seu fortalecimento, do seu dia a dia. Então, muitas vezes eu acabo que entrando na vida do aluno muito mais do que só na questão de faça isso, faça aquilo. Muitos alunos falam, pô, tô dormindo melhor, tô produzindo melhor no trabalho, tô me sentindo melhor comigo mesmo. Então, vai muito além disso. Então, hoje, né, tem um ano e meio, 2 anos, que eu migrei para esse trabalho de consultoria online pela essa questão de perceber que eu consigo agregar muito valor às pessoas, né, através de uma consultoria à distância, e consigo ajudar mais pessoas, né? Acho que isso engrandece. Igual ao seu podcast. Pois é, pra cutucar as pessoas, né? Viu? Cutucar as pessoas a saírem da zona de conforto. Acho que é um grande ponto em comum, né? E você estava falando bastante a respeito da corrida, em particular, né? Claro que quando a gente fala de sair do sedentarismo, né? Sair dessa vida parada, se assim a gente pode dizer, cada um vai procurar ali, né? Onde melhor se encontra, vai provavelmente passar por várias modalidades, até chegar, olha, me identifico com isso. Ou não, me identifico com aquilo, né? Você vê, tem gente que ama CrossFit, tem gente que odeia CrossFit, passa do outro lado da rua. Eu particularmente. Nunca fiz, mas já vou dizer que odeio. E claro que cada um vai encontrar ali a sua modalidade. Por que eu tô falando tudo isso? Eu quero chegar numa pergunta que na verdade são duas. Primeira delas, existe a melhor modalidade para cada um ou não? E a segunda pergunta é, qualquer um pode correr, por exemplo, ou correr seria uma boa forma de começar a sair dessa vida parada que a gente está falando? Sim. Falei que era uma pergunta, já viraram 3, 4. Ótimo. Né? Primeiro lugar, não existe atividade física melhor do que a outra. Todo mundo fala, você precisa fazer uma musculação, uma atividade de força. Essa atividade de força, quando eu incluo com os meus alunos dentro da corrida, eu falo, faz um agachamento em casa, uma prancha, exercício de mobilidade, que são alongamentos com movimentação, para trabalhar assim a musculatura, para proteger a minha musculatura de impactos, enfim, ficar muito tempo sentado, a gente acaba aqui tendo que fazer exercícios de força, e esses exercícios de força podem ser em casa também que complementem a corrida. Exercício de corrida, né, atividades aeróbicas, ajuda muito na questão, né, cardiovascular, né, eu não cansar à toa, passo um estresse aqui, por exemplo, caiu toda a energia aqui, eu não tenho um ataque cardíaco, porque eu estou com o meu organismo mais forte. Então, assim, eu falo que existem tribos, né, na atividade física. Desde a pessoa que não gosta de nada, né, e claro, a gente não vai gostar de nada mesmo, porque a nossa história, né, como Homo sapiens, a gente só praticava atividade física para, né, caçar e procriar. Então, hoje, como a gente não precisa mais caçar, é só o iFood, o motoqueiro faz a caça pra gente, brincadeira, o motoqueiro ele faz a caça pra gente, a gente só pede lá, não tem porquê, né, fazer atividade física. Então, acaba que as pessoas que estão em processo de sedentarismo é maior. E é mais gostoso você ficar em casa, ficar comendo um doce, assistindo televisão, nunca praticar uma atividade física. Não tem o porquê. É ilógico praticar atividade física pensando em questão de evolução. Mas aí as pessoas foram descobrindo o prazer pela atividade. Hoje, né, como nós somos ainda o país do futebol, eu falo porque não tá tão bem mais no futebol, né? Mas como nós somos... Já foi melhor, né? Já foi melhor. Mas como ainda nós somos os países do futebol, tem uma grande percentual que gosta do futebol, e aí fazendo futebol em excesso, muitas vezes, o cara que está muito tempo sedentário, trabalhando em fábrica, ele tem as lesões. E aí ele pode fazer um fortalecimento em casa para complementar essas lesões, e o cara que pratica o futebol no final de semana não é o cara que gosta do CrossFit. O cara que gosta do CrossFit geralmente é o cara que não gosta de correr, apesar de ter corrida no CrossFit. E o cara que gosta da corrida é o cara que não gosta da musculação, por exemplo.
Claro, se a gente colocar qual é a melhor atividade, tem ganhos melhores pensando em exercícios para força, aí pode ser em casa ou na academia, e exercícios complementares como a corrida, o crossfit na parte na parte cardio, né? Tem muito levantamento de força no crossfit, então dá para conciliar com uma atividade principal aí, né? O cara que pratica futebol, que é uma atividade aeróbica, tem que fazer um fortalecimento. Então, assim, todas as atividades elas fazem bem, né? Todas, se você pegar estudos científicos, né? Que pega a amostra A, a amostra B, a amostra C, todas, se você praticar só corrida, mesmo que, né, o cara fique viciado lá na corrida e venha a ter dores e lesões, porque o cara corre todo dia, fica viciado mesmo, fica viciado na endorfina, né? Ele ainda assim é melhor do que você ficar em casa parado, porque, né, se a gente pegar, tem estudos já que comparam duas pessoas que praticam, uma que pratica atividade em excesso e outra que fica em casa, sem praticar atividade nenhuma, extremamente sedentário. E pessoas que ficam sedentárias, elas têm degenerações, tanto articular quanto as condromalácias, aí o joelho começa, né, o famoso desgaste no joelho. Isso, vai traduzindo. Né, o famoso desgaste no joelho. Você não fala, minha coluna está travada, tem desgaste no joelho. Você tem porque você é sedentário, né? E claro, você pode ter por excesso, tem atletas de alto rendimento, sim, tem por excesso, mas depois de um longo período. A pessoa que é sedentária, os desgastes, as dores articulares, musculares, falta de postura, elas estão totalmente relacionadas ao sedentarismo, né? A falta da prática de atividade física, né? Tanto é que, infelizmente, hoje tem vários pontos aí que algumas pessoas, tipo, bombam na internet, o cara tá postando, eu comi tanto, vou ver se eu consigo comer tanto. Isso é um desserviço, né? Ao contrário do podcast aqui, que é um excelente serviço para a população. Mas é um desserviço. Muitas pessoas, muitos obesos, estão bombando por falar que é natural. Quanto que a maioria dos outros obesos sofrem, né? Sofrem com a autoimagem, sofrem pela compulsão alimentar. Então, muitas vezes é até ridicularizado isso, mas coisas como seu podcast, né, como essa consciência, trazem à tona que precisa praticar atividade física. Então, né, já respondendo e estendendo, não existe melhor atividade física, você tem que incluir uma atividade de força, um agachamento, uma flexão em casa, pode ser em casa, né, como a gente fazia os nossos treinos. Se você gostar de correr, vai correr. Se você ainda não experimentou a corrida, experimente a corrida, porque a corrida é muito prazerosa, né? Eu sou suspeito para falar que eu da consultoria de corrida. Mas se você não quer experimentar o crossfit, vai em uma aula de crossfit. Se você quiser fazer uma luta, tem curiosidade, vou ver como que é uma aula de jiu-jitsu, vou ver como é uma aula de boxe. Hoje tá bombando o boxe aí pela questão do Whindersson, né? O Popó aí, desafiar... o Bambam. Então, assim, cada vexame aqui, pelo amor de Deus. Pô, você quer lá, vai conhecer, vai fazer uma aula, vai se inteirar, né? Porque apesar de nós não ser lógico a gente praticar atividade física, liberam hormônios e com atividade física você percebe que está sendo preenchido uma coisa que faltava, só que você não consegue explicar. É fisiologicamente isso, mas só que você tem que passar a primeira barreira, que é a barreira de começar. E essa barreira é difícil. Você falou um negócio que... Lá vou eu levantar polêmica. Já que a gente está falando aí de escolher uma atividade, escolher uma modalidade, você falou bastante a questão da endorfina, desse esforço fisiológico, né? O corpo mostrar para sua mente que aquela atividade física faz bem para ele. Aí eu te pergunto, por que tem pessoas que não se encontram com atividade física nenhuma, ou mesmo que vai lá, faz uma atividade física, vai pedalar, vai correr, caminhada, enfim, seja ela qual for, e não se sentem endorfinados, não sentem prazer, ficam muito mais cansados do que endorfinados. O que explica isso?
é as baixas capacidades físicas. Então, assim, antes da gente ter o prazer da atividade física, que geralmente é após a atividade física, a gente tem a dor, tem o sofrimento. Geralmente, a pessoa que está muito tempo parada, que não faz nada, ela vai ter o sofrimento primeiro. Mas, por exemplo, quanto tempo você é jornalista? Quando você é jornalista? 10 anos de formado. 10 anos de formado. Tem Quando você estava lá na sua faculdade, lá, para não falar palavrão, você estava tendo momentos difíceis de estudar. Que bonito. Momentos complexos. Vamos filosofar. Momentos difíceis de estudar horas e horas, né, vir à noites, comer mal, e apresentar trabalho extremamente cansado, né, bravo, para não falar outra palavra, bravo. Você não queria estar ali, né? Sim. Se você objetivava o ponto lá na frente. A gente fala isso, a atividade física é a mesma coisa. Pra gente ter um prazer aí da atividade física, poder sair no final de semana, sei lá, correr com os amigos, que é prazeroso, andar de bike como, né, nós andávamos lá atrás. Para ter esses prazeres da vida, primeiro a gente, né, se você tá saindo do zero, vai ter um desconforto, né? Mas, por exemplo, aí volta a falar, para você ser o jornalista que você é hoje, a referência que você é hoje, podcast que você tem hoje, você precisou lá atrás... Sim. Né? Então, o começo é chato. Só que, claro, muitas vezes a gente acha que, pô, vou começar na academia, eu tenho que pegar peso pra caramba, que não sei o que. Não falei palavrão. Pra caramba. Tá bem. E vai doer, não precisa doer logo de cara. Né? Não precisa doer logo de cara. Faz uma semana lá, pega uma orientação melhor, fala, pô, professor, o nível de dor ali, se você pegar numa escala ali de 3 a 5, já tá bom, já tá tendo uma adaptação, né? A gente fala, existe até um princípio, chama princípio da supercompensação. Você treina, você machuca o seu corpo, né? O seu organismo. No descanso, né? Então você não precisa, para quem está começando do zero, não precisa treinar todo dia, né? Muitas vezes nos primeiros meses, tem aluno meu que treina 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Tem uma escala aí de atividade física, né? Leve a moderada, um dia descansa, vai fazer suas atividades, no outro dia coloca atividade de novo. Dá tempo de ter essa supercompensação. Você gasta suas reservas energéticas, você estava aqui, você gasta, você descansa, na alimentação você recupera acima do que estava antes. E aí, né, isso repetidas vezes vai fazer com que você tenha um condicionamento, tenha mais prazer por atividade física. Então, no começo é mais chato mesmo. Mas todo começo é difícil, né? Então... Sim. E é engraçado, né? Que quando a gente pensa nesse começo, né? Geralmente as pessoas associam a dor, né? E o que a gente vê muito hoje em relação à propaganda, né? Você vê influenciador, você vê vídeo em rede social. É basicamente duas coisas. Ou um lado que mostra que é extremamente doloroso, né? Gente ganhando likes em cima da dor ali, do esforço, tá doendo, e tal. Ou, por outro lado, você vê, que nem as tribos que você tava falando, né? Você vê aquela tribo que já passou dessa fase de dor, que já tá na recompensa. Porém, eu tenho a impressão que esses dois mundos, eles são muito irreais quando a gente compara com a gente mesmo, com o nosso dia a dia, com o começar. E é aquilo, né? Vamos partir do pressuposto democrático de que todo mundo tem direito de começar e cada um com a sua realidade. Aí eu vejo que nenhum dos dois acabam fazendo um melhor serviço ali no sentido de orientar. Mas as pessoas vão exatamente nelas, né? Elas querem, né? Quem é o cara que eu quero, pô, eu vou lá, tem um cara do meu Instagram que eu quero ser que nem ele. Eu quero ter aquela rotina de exercício, 7/7, todo dia lá, tal.
ou correndo tantos K todo final de semana tem uma corrida. É sempre assim. Não adianta achar que é diferente. Alguns casos realmente são diferentes, né? Você tem uma pessoa que faz um processo mais real, né? De como é a evolução e tal. Mas é raro, né? Geralmente você tem os que vendem mais, os que estão ali mais mostrando likes para tudo quanto é lado, é gente que tá nisso, ou que tá ganhando com o processo árduo e doloroso, ou que já chegou lá. Como é que a gente pode dar os primeiros passos de forma assim real, né? Sem se iludir muito com rede social e com os exemplos mais tops de quem já chegou lá? Como é que a gente pode começar do zero, na vida real? Sim. O que mais bomba, né, hoje, como você falou, né, é a pessoa que já mostra os extremos. Infelizmente é isso, né, o extremo. Se você vê, né, tem a pessoa que posta, não sei o que, a pessoa extremamente trincada vai atrair um tipo de público, a pessoa que faz, não sei o que, a pessoa extremamente disciplinada e tudo, e acaba que hoje a gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem, né? Na verdade, isso aí é primitivo, né? A gente só toca em alguns pontos, né? Até a nossa conversa que está sendo muito seletiva, né? Muitas pessoas, às vezes, pegaram um ponto do que a gente falou aqui e o cérebro vai esquecer, né? O que a gente falou. Muita coisa que você falou eu já esqueci, coisa que eu falei você já esqueceu. Então, assim, a gente se apega em extremos. E aí a gente quer ser 880, né? Muitos aqui, né, estão em processo assim, né? Eu não julgo ninguém, né? Até porque o meu público, pessoas que estão começando, enfim. Por exemplo, o Dimas, a gente estava conversando, ele falou que estava parado. Mas porque, pô, você construiu podcast, você... Pô, a gente não combinou isso, né? Tava na correria e tudo. A gente não combinou que você ia me expor aqui, hein? Não, mas tem que expor pra ser polêmico, chamar atenção aqui. Não, tá parado, não. Então, e eu falei que muitas vezes, como sou profissional de educação física, fui atleta de corrida, eu comentei com ele que eu tava... acho que se eu não me engano, uns 2 ou 3 meses sedentário. Hoje eu voltei a praticar atividade física e tudo, né? Tô correndo, mas eu tava 2 a 3 meses sedentário, porque, né, deu uma época que deu o boom, né? A famosa sorte veio de anos que a gente vem implantando. A gente começa crescendo nas redes sociais, começa vir muitos alunos, Nordeste, Norte, não sei o que, vai dar atenção para todo mundo, né? E aí você é uma presa, faz tudo, né, na sua empresa. Vem aluno, troca treino e não sei o que. E aí eu me peguei muitas vezes sedentário. Então eu falei, pô, como que eu vou julgar uma pessoa que está começando, né, que está 10 anos sedentário e eu, sendo que eu estava 2, 3 meses sedentário que eu estava crescendo. Então eu entendo totalmente. Então, a gente pensar, pô, eu tô há tantos anos parado. Tudo na nossa cabeça vai fazer a gente pensar de uma forma imediatista. Tudo, né? A menina trincada, o cara lá 7/7. Tem alunos que me mandam mensagem no WhatsApp, né? Meus alunos de consultoria têm o meu WhatsApp particular. E eles falam, pô, professor, eu queria ter corrido essa prova que você correu. Queria ter corrido a São Silvestre no final do ano, mas ainda não consigo correr 5 km. Pô, calma, cara, eu treino há tantos anos, né? Então, começar de uma forma onde você se coloque como um convite para você. Pô, vou me convidar a experimentar essa caminhada. Vou me convidar a experimentar esse vídeo no canal RP Corredor. Brincadeira. Esse vídeo de como fazer 3 exercícios de, sei lá, fortalecimento para perna. Que é agachar e sentar. Você pode, né, já falar exercício universal. Sentar e levantar da cadeira, né? E aí, você não precisa existir faixa de repetição. Você pode começar 10 repetições, fez lá uma série no dia.
sai para caminhar, sai para fazer alguma outra atividade. No outro dia, pô, tô com um pouquinho de dor. Dá uma segurada, vai fazer as suas atividades, faz um alongamento, no máximo. No outro dia, repete o mesmo treino. Você vai ver que, mesmo sem orientação, fazendo treinos que a gente considera treinos bem iniciantes, treino simples, você já vai ter muito resultado. Depois de um tempo, você vai ver que aquilo não está dando resultado. E aí você fala, pô, o que eu posso fazer para aumentar? Ou a pessoa já busca uma orientação, ou ela, pô, vou aumentar a quantidade de exercício. Chega um momento que ela fala, pô, preciso de uma orientação mais específica. Mas você já consegue percorrer um trajeto muito bom de emagrecer bastante, ganhar bastante massa muscular, ganhar um pouquinho de massa muscular, dormir melhor, se sentir mais produtivo. Hoje existem vários estudos que falam da questão de quando você está fazendo atividade física, você aumenta as ligações neurais, as sinapses neurais, né, que é os choquinhos, né, no nosso cérebro. Você consegue prestar mais atenção em alguma coisa, você entra em estado de alerta. Então, hoje muitas pessoas que estudam para cursinho vão praticar uma atividade, vão, sei lá, correr no parque, ou fazem 10, 15 agachamentos em casa, as abdominais, e vão estudar, porque já melhora o estado de atenção. Então, para começar, você nem deve começar com muita coisa, né? Porque a maioria das pessoas que começam no 880, elas se inscrevem lá na academia lá, vão lá os 7 dias da semana, na primeira semana. E nunca mais volta. Aí depois nunca mais volta. Por quê? Já quis começar no 880. Não é assim que começa, né? Faz um dia, faz outro. Quando eu trabalhava em academia, eu saí muito da academia por isso, por esse atendimento, não sair, progredir para o trabalho particular por conta disso. Chegava um aluno sedentário para mim, e aí eu prescrevi o treino para ele. Às vezes no meu treino tinha 4 exercícios. Tinha agachamento, né, que senta e levanta do banco. Abdominal simples, que é aquele que você fica deitado. Flexão de braço. Aí a flexão não precisa ser uma flexão no chão, pode ser uma flexão na parede. E 5 minutos de esteira caminhando. Aí tinha muito aluno que chegava para mim: nossa, professor, mas esse treino tá muito leve. Eu falei, mas quanto tempo você tá sem treinar? Treina hoje, vê como amanhã você vai acordar. Aí o aluno chegava no outro dia, senti. Falei, então, hoje você faz mais de boa. Aí chegava o aluno, tinha porque não começou no 880. E se você começa, por mais que seja uma atividade pequena, para você que está sedentário, vai dar certo. E sabe que tem uma outra coisa que muitas vezes a gente acaba não pensando, e também acho que é um pouco reflexo desse lance do 8 ou 80, né? As pessoas geralmente falam assim, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer principalmente atividade de força, para que você evite, lá quando você tiver seus 50, 60 anos, a perda de massa, né? A temida sarcopenia, né? E quando a gente fala desse pouquinho aí, dessa evolução lenta e gradual, mesmo que comece ali com 10 abdominais e... Sim. Bom, eu não vou ficar dando uma lista, não, Né? é você, claro, você que é o personal. Não, claro, mas Isso vale também? Pra quem começa um pouquinho e vai evoluindo um pouquinho. Isso vai ter uma importância? Em outras palavras, você não precisa ser 8 ou 80 desde o dia 1, porque lá no final você vai estar evitando da mesma forma a perda de massa? Sim. É aquele negócio, é o famoso corte do que a gente fala, né? Às vezes você pega alguma coisa, a pessoa nem vê o contexto no que você está falando, ela já cria uma narrativa. Uma narrativa na cabeça dela. Vamos supor, você viu um médico, alguma coisa, falando que você precisa de exercício de força. Aí a pessoa, quando você fala exercício de força, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fecha um olho é um marombeiro. Um cara desse tamanho. Renato Cariani. Primeira coisa que você vê é um Falei Renato... que não ia ser polêmico, né? Já manda o Renato Cariani no meio. Mas eu gosto do Renato Cariani. Ele é meia femina, tô zoando. Não fala assim. Não, é que o pessoal brinca com ele, mas ele é um cara muito inteligente. Eu vejo muito
muita coisa dele falando, né? Eu acho que Mas e aí, um é cara muito culpado ou não é culpado? Não, tô brincando, volta aí, Não, vai. sim. Ah, Volta. então, então, por que a gente tá falando? A gente Ah, tava até falando de evoluir aos Valeu. poucos. Então, às vezes você pega um cara falando, sei lá, o próprio Renato Cariani, que já é um cara fortão, você fala, pô, você precisa de um exercício de força. Aí você olha um cara daquele tamanho falando, você precisa de exercício de força. Você vai fica achar, intimidado. você fica intimidado. Você acha que você vai precisar entrar numa academia, pegar 300 quilos no agachamento e fazer um treino enorme. Aí o senta e levanta do banco é a mesma coisa para quem está sedentário. É a mesma coisa para quem está sedentário. Por exemplo, eu estou sedentário aqui, eu tô trabalhando, estou exercendo minhas coisas. Eu preciso levantar para buscar uma água, e eu canso fazendo isso. Se eu fizer sentar e levantar do banco, não digo com certeza que é a mesma coisa, mas assim, o efeito no organismo de sentar e levantar no banco para uma pessoa sedentária é um efeito muito similar a um cara extremamente treinado, Renato Cariani, por exemplo, fazendo 300 quilos de agachamento nas costas. Por quê? Ele já é treinado. Tá estressando o músculo dele. Pessoa que não é treinada, senta e levanta do banco, tá estressando o músculo porque é mais do que está acostumado. Então, devido a essas proporções, sim, você pode fazer sentar e levantar do banco no início, que você vai ter muita evolução fazendo senta e levantar do banco, se você está em casa. O problema é você levantar do sofá para pegar água e dar uma lesão ali, né? Então, fortes indícios de que algo não está... Muitas pessoas hoje, elas me procuram por isso, né? Ó, professor, eu corri há um tempo, pessoas até que não são... não tiveram um histórico de atividade física. Professor, eu corria, sei lá, há 10 anos, e aí eu parei tudo, atividade física. Comecei muitas vezes progredindo no trabalho e tudo. E aí, agora eu tô voltando, só que eu fui fazer uma caminhada no parque e deu uma cãibra no abdômen, né? Tem muitas pessoas que acontece. Falou, canelite, né? Muito canelite. Canelite é, fraqueza comum, muscular, né? comum, né? Você nem caminha, você vai começar a correr, você precisa de ajustes, né? Você vai sentir um pouquinho. Aquela dor do lado, né? Que é dor do lado do abdômen. Você está acostumado a só respirar curtinho. Você vai começar a atividade física, exige um movimento que você não fazia. Então, você vai sentir. Né? Então, tudo é adaptação. E não adianta, né? A gente já bateu nessa tecla na conversa e vai acabar batendo de novo e vai bater 1 milhão de outras vezes mais. A gente sempre se espelha no imediato e ao mesmo tempo no ideal. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que me matricular no seu que lá Fit, né? Não vou falar qualquer nome, né? Sim. Não, é que a maioria hoje é Fit. Qualquer coisa Fit. Inconformados Fit. Vamos abrir aqui a nossa academia. Ou se não, eu vou me mudar para um prédio que tem academia. Ou se não, eu vou morar perto de um parque porque tem pista de caminhada. A gente sempre procura o ideal. Parece que parece não, né? Óbvio. É psicológico isso. A gente sempre quer o ideal. Aquela coisa que a gente fantasiou na nossa cabeça de que tem que ser assim. Porque se não for assim, não serve. Se não for assim, não tem validade. Se não for assim, não vai fazer diferença lá na frente. E não é isso. Pelo menos, eu imagino que não. E aí é complicado, porque a gente não... Parece que a gente não quer fazer em casa ali. Deitar ali no quarto, um colchonetezinho ali, 10 abdominais, 10 flexões e pronto, faz diferença. Mas a gente não quer, né? Sim. É aquele negócio. A gente só procrastina porque a síndrome do perfeccionismo, né? Que na verdade é a procrastinação, né?
por achar que não vai dar conta, né? Então a gente sempre acha que não vai dar conta, por medo do desconhecido. A gente sempre vai ter o medo do desconhecido. Uhum. E assim, pô, você começar com atividade, a pessoa já quer ter o rendimento ali na hora, né? Já quer ter o resultado ali na hora. É você ter a consciência que, perfeito, nada vai ser, né? E ter a consciência que... ter a consciência que o jogo é com você, né? Por mais que eles estejam assistindo o podcast aqui, por mais que eu veja todo o podcast do Dimas, cara, se eu não seguir, eu que vou ter que seguir. Ninguém vai seguir por mim. Então, é que nem o negócio que o Joel sempre fala, né? Seja o herói de si mesmo. Né? Não adianta você ter toda a instrução se você não é o herói de acordar, se você não é o herói de, pô, tentei fazer isso aqui, fiz hoje. Cara, é muito pouco. Tem dia que eu vou treinar, que eu tenho 15 minutos para treinar. Pô, cara, fiz uma corrida de 10, tomei banho, pô, vou pra aula. É fazer todo dia um pouquinho. E claro, perfeito, cara, se você esperar o perfeito, você não vai conseguir. E você tem que começar a... tem alguns estudos que falam sobre a questão de você ser forte pelo corpo, né? Até o... Eu não sei exatamente tem palavrão na frase, é de Sócrates. É que, tananã, para um homem envelhecer e não descobrir a força do seu corpo. Né? Que porcaria, né? É tipo isso? Tipo isso. É outra palavra, mas é... Então, assim... Aquele momento de silêncio, assim, né? Então, assim... Que merda! Então, assim... O tipo desenvolvimento, isso. Claro que... E aí começa também até com algumas piadinhas que a gente vê aí. Que às vezes a gente até faz por escutar tanto. Eu vou ser fitness, agora vai. 10 minutos depois não vai. Que é engraçado, só que assim, é uma piada que vai moldando a gente a ser sedentário. Uhum. Né? Então, assim... comecei na academia hoje, amanhã já tô no barzinho. É engraçado, mas é um negócio que vai entrando na cabeça, no subconsciente. Comecei a academia hoje, fiz a inscrição, né? Fiz a inscrição. Passei na frente da academia, é engraçado. É engraçado. Só que vai entrando no nosso subconsciente, que é um negócio chato. Uhum. Treinar, que é um negócio... Então, assim, e a gente esquece pertencer a um grupo, né? Uhum. Então, quando... a pessoa fala isso de uma forma engraçada, passei na frente da academia hoje, não sei o que, quase me inscrevi, não sei o que, você dá risada, você quer se pertencer a esse grupo, inconscientemente você não faz atividade física. Só que no final das contas é você com você mesmo. Sim. Então, e aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui atleta com 16 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu competi um pouquinho o alto rendimento dos 15 aos 17. Aí depois comecei a trabalhar, parei, enfim. Eu lembro que eu ia sair com os meninos, com os 16 anos, galera, todo mundo, né? Tomar uma cervejinha, não sei o que, ficar na balada, não sei o que. Vou dormir que amanhã tem competição. Que não sei o que. Tipo, se era legal até o ponto que você fala, não vou beber. Tipo, ou você ficava o rolê inteiro com a pessoa, né? Curtindo todo mundo. Não sei o que, vai beber. Tipo, vai beber. Nossa, tá não sei o que, tá fitness, tá bobão, tá não sei o que, não sei o que. E aí já vai criando... Era um bullying ali, né? É um bullying, mas é uma forma de, tipo... E as pessoas que estão junto vão sendo, né, de certa forma... conduzidas pela uma narrativa, conduzidas pela uma narrativa de tipo, não faz isso que isso não é legal, né? Então, acaba que conduzindo, né? Tipo, como que você vai tratar a atividade física, como você, né? A gente vive numa sociedade que faz piada com tipo, pessoa fitness, eu me inscrevi, então vai moldando, né? A forma com que a gente pensa. E é interessante isso, né? As pessoas fazem piadas com as pessoas
fitness. Ao mesmo tempo, não vou falar que endeusam, assim, endeusam. Ih, agora eu falei na palavra aqui. Ó o jornalista falhando na pronúncia. Mas, sei lá, coloca lá no primeiro lugar o troféu, romantiza certas atitudes, como consumo desenfreado de alimentos, né? A compulsão alimentar, como se fosse algo bonito, interessante. A questão mesmo de você não ter o controle da sua alimentação, da sua atividade física, da sua hidratação, do seu sono. Ter uma vida louca, entre outras, entre muitas aspas. E parece que se inverte os valores, como se quem escolheu ter uma vida saudável está errado. Exatamente. Ou seja, a que ponto chegamos, né? Exatamente. E mais uma vez, é um perigo isso, né? Porque a gente vai partir do pressuposto óbvio, pelo menos para as pessoas, né, gerações mais vividas aí, a gente parte do pressuposto óbvio que a atividade física faz bem, que uma boa alimentação faz bem, que um bom sono faz bem, uma boa hidratação faz bem, uma saúde mental em dia faz bem. E ainda assim, partindo desse pressuposto óbvio, muitas das nossas escolhas serão equivocadas. E muitas delas conscientemente, né? Mas para as gerações mais novas, principalmente, que estão aí, né, muitas vezes perdidas no meio do caminho, parece que há uma enxurrada, uma injeção assim de muita coisa querendo subverter aquilo que querendo ou não está levando as gerações mais antigas a viverem mais, né? Se você for ver hoje, tem estudos que falam que as gerações atuais vão viver menos do que seus pais. Por quê? Porque estão pegando sua vida e enfiando, né? Enfiando em péssimas escolhas. Enfiando em lugares que não deveriam. E aí eu fico pensando, aonde a gente vai parar com isso? Qual é o tamanho da preocupação que a gente deveria ter com isso? E ainda mais no seu caso, que vive atividade física, vive saúde todos os dias e vê uma enxurrada de coisa acontecendo, né? Eu já queria mandar um... Não pode. Eu tenho uma parente, né? Vai ver o podcast, vai me encher o saco depois. Ixi. Eu tenho uma parente que fala assim, mas na nossa família tem o histórico de viver bastante. Eu falei, tá, mas você vai viver mais 60 anos desse tamanho? Você vai viver mais 60 anos não aguentando fazer nada? Você vai viver mais 60 anos tendo compulsão? Tipo, e aí, claro, eu não vou falar isso pra ninguém, mas é porque é de casa. Eu não vou falar isso pra ninguém, mas quem sabe. Mas quem, é de casa. A pulguinha vai bater, né? E hoje, o que acontece? Como hoje é tudo muito rápido, e você vai concordar comigo, as gerações, quanto mais novas, vão sendo menos resilientes. Ou seja, se eu falo, você falou a questão do vocabulário. Esse é um grande problema. Não. Problema. E você falou a questão do vocabulário. Por exemplo, você é um jornalista que se formou há tanto tempo, você tem 30 e poucos anos. Não é crítica não à profissão, mas ao Enzo que está fazendo brincadeira. O Enzo que está fazendo lá os Enzo, me desculpe, quem tem o nome Enzo, desculpa. Que tá fazendo... Pô, tem um afilhado chamado Enzo, hein? Tá fazendo... o meu sobrinho chama Gael. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. O cara que fez lá que não tem resiliência. Por exemplo... Ele sabe o que é resiliência, Gilles. Ele tá fazendo... Verdade. Não sabe. Ele tá fazendo a faculdade de jornalismo. Aí ele apresenta um negócio absurdo, né? Uma coisa absurda dentro da área. Sei lá,
erra um monte de palavras e tudo. Chat GPT. Ou pesquisa no chat GPT e tudo. E aí o professor fala, pô, isso aqui tá copiado, isso aqui você fez. Cara, você não tá estudando isso. O cara vai começar a chorar, só fala, tipo, não tem resiliência pras coisas. Sim. E eu comento que o erro é da nossa geração que não tá criando bem as próximas. Eu vou pior ainda, viu? Eu vou pior. Eu acho que não é nem a questão que ele vai chorar. Nossa, ele chorar, pelo amor de Deus. Né? Tá, enfim. Eu não acho nem que ele vai chorar. Talvez o grande problema aí dessa geração é que vem tudo pronto. Até a pessoa chegar na faculdade, tá lá cursando e tal, e a partir dali produzir algo e ser útil para a sociedade. Meu, tem uma longa jornada que muita gente vai se estrepar no meio do caminho. Sim. Porque tá acostumado a ter, né, as coisas nas mãos. E aí acabam se criando seres muitas vezes improdutivos, mal acostumados, que não tem um autocuidado no sentido de ser produtivo, de fazer algo útil ali dentro das escolhas que fez, né, profissionais, enfim. Entra aí a própria... E aí acaba sendo um reflexo, né, o pessoal do profissional, né, uma pessoa que não é um bom profissional, muito provavelmente também não é uma boa pessoa, não cuida da saúde, não cuida das habilidades emocionais, sociais, mentais. E que fim leva, né? Tá acostumado com Instagram, com TikTok. E parece que não vai. Que geração é essa? Tem que colocar esse povo pra correr, Gilles. Hoje as referências de hoje são os que fazem dancinha no TikTok. Né? Hoje não existe jornalistas, referências. Hoje não tô falando que não existe, tem, mas eu tô falando pra esse povo aí que não tem tanta resiliência, não existe jornalistas, referências, existe escritores, referências, porque não tem paciência para abrir um livro para ler também. Não existem muitas vezes, não sabem nem nomes de professores de referência. A referência, quem que é lá, o fulaninho de tal do TikTok lá, que teve um caso com não sei quem e tomou chifre de não sei quem. A referência hoje está no BBB. Essa referência de hoje então, assim... e aí existe uma linha tênue. Dessa questão de... esse negócio de falarem de bullying, né? Na época, quando era criança, que começaram a falar muito essas coisas de bullying. Só que daí foi começando a falar assim, pô, você não pode falar nada que a pessoa ela se ofenda. Tudo bem, concordo. Né, concordo. Eu fui bullyingado na escola também, então tinha muita coisa que eu não gostava. Como é que você resolvia bullying na sua época? Cara, na mão. Tô zoando. Tá, só pra aqui, ó. Tô zoando. E aí, claro, né, tinha muitos que não que era na mão, mas tinha muitos que não tinha. Mas a gente resolvia, muitas vezes a gente resolvia o nosso bullying claro, não é a melhor forma aqui de tratar com bullying, mas achando formas com que você saia, né, sei lá, de uma zoeira, né, numa forma que você, sei lá, se defenda da zoeira, sem agressão física, mas no diálogo ali, né, sei lá, Então a gente tinha que resolver os nossos problemas. Se eu chegasse em casa, por exemplo, o meu pai fala, pô, me chamaram de, sei lá, narigudo na escola, precisava chamar bastante. Meu pai falou, olha pro seu nariz. Tipo, ele vai lá, olha pro seu nariz. Então, o diálogo era um chinelo havaiana, tamanho 41. Então, assim, claro, cada um sabe da sua dor, mas assim, hoje tem uma preocupação muito grande em não magoar, que foi se enfraquecendo as pessoas, e hoje você não pode falar nada
que possa fazer com que essa pessoa melhore, porque você está sendo grosseiro, você está sendo não sei o quê. E às vezes você está falando. Entrando na vida do outro. Às vezes você está falando uma coisa, mesmo com o maior cuidado do mundo, você está falando uma coisa para agregar. E, pô, você está sendo grosso, você está sendo intolerante, você está sendo não sei o quê. Então hoje é difícil para os educadores aí de escola, tá sendo complicado. Você tem muito aluno nessa faixa etária assim? Hoje não, hoje a maioria são adultos acima dos 30. Ufa. Ufa. Né? Porque... mas é engraçado, né? Querendo ou não, né? Beleza, não são seus alunos, mas muitos pais que podem estar assistindo, tem alguém nessa faixa etária dentro de casa, né? E não que aqui a gente vai fazer um manual de como salvar as novas gerações, mas é muito difícil você fazer, pelo menos eu com tudo aquilo que eu vejo, ouço e vivo, mas sobretudo vendo outras situações, né? Porque eu não tenho isso dentro de casa, mas eu vejo muitos casos de pais, né, que têm filhos que são adolescentes ali entre seus, sei lá, 13 e 20 anos, que precisam salvar seus filhos. Seja para uma vida mais saudável, seja para uma vida mais útil. Eu sei que às vezes isso pode pesar um pouco para quem está ouvindo ou assistindo, mas é a realidade. Você tem muitos adolescentes e jovens que estão perdidos. Que simplesmente não querem nada com nada. E aí como é que esses pais vão salvar esses filhos? Por isso até que eu perguntei, né? A questão didática eu acho que pesa muito, né? Mas você fazer com que as pessoas entendam a importância de uma atividade física, de se mexer e todo o impacto que você se manter vivo, né? Vou usar se manter vivo como um oposto ao sedentarismo. Se manter vivo e ativo vai acabar fazendo um efeito em cadeia, né? Na sua vida inteira. Sim. Mas é difícil, né? É difícil. Eu tenho amigos, colegas, assim, que, pô, cara, tem que dar outra coisa pro seu filho comer, sei lá, tipo, pô, você sabe, né, que, pô, comprar fast food todo dia faz mal. Mas eu tô enjoado de comer ovo. Eu vou soltar um palavrão aqui. Mas eu tô enjoado de comer ovo. Pô, cara, você não enjoa de comer fast food todo dia porque o negócio é feito pra te viciar. O negócio é feito pra te viciar, né? Então, cada dia as pessoas estão querendo as coisas mais facilitadas, cada vez mais viciadas. É uma forma de deixar cada vez as pessoas mais fracas. Por exemplo, tá bombando hoje na internet muitos vídeos de pessoas, tipo, comendo, arregaçando de comer. E aí eu não sei se... Eu vi esse vídeo. E aí, por exemplo, pô, você tem que ver esse negócio e você não pode fazer nada. Porque se você comentar... Você é não sei o quê, você é intolerante, fala, pô, mas você faz um vídeo comendo, ninguém fala nada. Aí você faz um vídeo praticando atividade física, aquele cara é doente, o cara treina todo dia, o cara come certinho, o cara é chato, né? Já te rotula uma como associação direta, como se isso fosse apenas negativo, né? Infelizmente. É perigoso. Infelizmente. É perigoso, né? A gente sai de um ponto específico, que é a questão de se manter ativo, e começa a puxar ali vários fios, né? E percebe o quanto que essa relação ela pode ser e é saudável, mas ao mesmo tempo quanto a falta dela é prejudicial, né? Eu queria justamente entrar nesse ponto, né? Principalmente para quem hoje seja Enzo ou não, principalmente para quem tá afastado, tá parado, ou em algum momento começou e parou, e enfim, tá aí paradão, e precisa
precisa entender mesmo a necessidade, a importância, o que vai mudar na vida dela a curto, médio, longo prazo, ter uma vida ativa, sobretudo, né, fazer uma atividade física. O que essas pessoas precisam saber hoje? Na verdade, até pela divulgação, né, como é feita muita divulgação com atividade física, né, tem muitos influencers e tudo, a pessoa, ela sabe, no fundo ela sabe coisas básicas, que ela vai dormir melhor, que ela vai produzir melhor, né? Tem até o Abílio Diniz, que faleceu há pouco tempo, o cara baita, né, baita de um empresário, o cara corria de manhã sempre, então ele se mantia ativo e rendia bem nos seus negócios, nos seus trabalhos. Então, assim, as pessoas, elas têm consciência dos benefícios, por mais que a consciência seja muito pouca, elas têm um pouquinho de consciência. E aí, por que não praticam a atividade física? Eu acredito, na minha humilde opinião, muitos estão envolvidos com a narrativa, né? A narrativa de a pessoa que pratica atividade física é chata, a pessoa que não bebe uma cerveja é chata, a pessoa que, sei lá, ela é passada com a pessoa que é muito esforçada no trabalho, né? Que provavelmente, acredito que mesmo que as pessoas que assistam aqui não sejam praticantes de atividade física, elas vão ser esforçadas no seu trabalho, né, nos seus relacionamentos, elas escutam podcast. Só de estar aqui, as pessoas, elas são mais esforçadas que as outras. São diferenciadas. Né? São diferenciadas, então parabéns a vocês. Então, as pessoas, de certa forma, a sociedade vê essas pessoas como, tipo, nossa, a pessoa é muito chata. É muito um rótulo, né? É um rótulo. Então, esse rótulo vem... aí volta a falar da questão da piadinha. Eu tentei ser fitness e não consegui. Tipo, se colocando como piadinha, ou colocando outra pessoa como piadinha. Então já vai rotulando e já vai criando, vai entrando no subconsciente como uma coisa chata. É chato praticar atividade física. Eu vou ser tratado como chato. E aí você quer ficar no zona de conforto. Na zona de conforto, você quer pertencer a um grupo que zoa ou que acha que quem treina é engraçado. Só que, ninguém vai te salvar de nada. É você que vai ter que se salvar, né? Então, assim, dói, porque muitas vezes a maioria daqui já fez uma piada com a própria atividade física, mas é isso. Ninguém vai te salvar quando você tiver com dificuldade de levantar e sentir ofegante. Ninguém vai te salvar, cara. Só você. Sim. Então, pratique atividade física, pare e perceba por que eu não estou treinando hoje. É falta de tempo, tá? Mas realmente é falta de tempo, né? Mas você não conhece minha rotina. Eu tenho, né, eu cuido da empresa, cuido disso aqui. Realmente é isso, né? Ou realmente tá impregnado lá na sua cabeça esse negócio de fazer atividade física é tão obsoleto, tô gastando vocabulário aqui, tão obsoleto que isso não vai me ajudar em nada. Cara, tem tanto estudo científico que fala que aumenta a concentração, aumenta a questão da sua persistência até no trabalho. Então, perceba-se, se por acaso você tinha parado para pensar nisso, né? Se você mesmo faz piada com a sua atividade, desculpa, se você mesmo faz piada com o seu próprio início, sua prática de atividade física, ou se realmente não dá mesmo, porque sempre dá, né? Se você tá aqui escutando esse podcast, dá. Então, nem que seja 5 minutinhos. 5 minutinhos. Então, cara, um alongamento, alongamento, as flexõezinhas, tentar levantar do banco, dá. O mais simples, né? Dá, mais desde o mais simples. A gente não pode terminar a nossa conversa
sem uma pergunta que eu faço a todos os convidados. E essa você não sabia, hein? Putz. Tá fácil, tá fácil. A pergunta ela é bem simples. Se você tivesse, há 5 ou 10 anos atrás, recebido um conselho que você pudesse dar hoje, que conselho seria esse? Qual o conselho que você dá hoje que você queria ter recebido há 5, 10 anos atrás? Sobretudo ligado a essa vida. Putz. Não tome suco. Seja natural. Seja... Qual seria o conselho que você daria? Putz. Cara, tem tanta coisa. Pode ser Nossa. 1, 2, 5, 10. Nossa, Manda brasa. Parece frase feita, né? Até porque a frase é do Joel. Mas eu acho que eu falaria isso, né? Se for errar, erre pelas suas próprias convicções. Eu acho que muitas vezes eu quis ir para um lado e não fui, ou me desacelerei do que eu estou hoje. Então, onde eu estou hoje, de certa forma não, eu planejei estar onde eu estou hoje, há 10 anos atrás, mas eu acho que eu poderia ter acelerado, né? A gente não pode lamentar, só existe o momento de agora, mas se for errar, erre pelas suas próprias convicções. Acho que muitas vezes a gente fica querendo agradar alguém que foi muito importante para você, como alguém da sua família, e não toma sua decisão. Só que você sabe onde você pode chegar, né? Todo mundo sabe onde pode chegar aqui, né? Digo com a atividade física, com seus estudos, com seu trabalho. Então, se você acredita, vai. Eu desacelerei muito o meu processo por escutar. Às vezes poderia não se escutar mais para baixo, mas pessoas que não conhecem o mesmo mercado que eu, não fazem as coisas que eu faço e ter me desacelerado no meu desenvolvimento. Então, se for errar, se o que você for fazer for lícito, carinha, tô dizendo. É importante isso, né? Não, brincadeira. Não, é brincadeira. Não tem nada provado errado, não. Se for uma coisa que for lícita, for uma coisa que você sinta no seu profundo, que possa agregar tanto para você em primeiro lugar, coloque o oxigênio em você mesmo antes de colocar nos outros. Acho que eu já errei muito por isso. Mas erre pelas suas convicções, porque esse negócio, tu não fala, você não pode mudar o mundo. Se você mudar a si mesmo, se desenvolver em todos os âmbitos, e não existe equilíbrio, né? Cara, você precisa desenvolver essa parte agora, vai. Eu preciso desenvolver essa parte agora, vai. Porque se você se desenvolvendo, outras pessoas que às vezes você nem acha que possam, você acha que nem estão te olhando, estão se esperando em você, com o seu trabalho, né? Independente se o seu trabalho for qualquer coisa, você não precisa ser um professor, você não precisa ser um comunicador. Qualquer trabalho que for, você vai mudar o mundo se desenvolvendo, né? Procurando ser o melhor naquilo. Então, erre pelas suas próprias convicções. Vai se desenvolva. Muito Escute bom. Podcast. Gostei dessa parte. Escute Podcast. Quero te agradecer pelo nosso bate-papo, pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Aos nossos estúdios. E espero que quem vai nos assistir, aliás, quem já nos assistiu ou quem nos ouviu, quem chegou até aqui, tenha tido uns belos puxões de orelha, né? Sim, eu espero que você volte a treinar amanhã.
Brincadeira. Ai. Aí você pegou pesado agora. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, que chegaram ao final de mais um episódio do Inconformados S.A. Lembrando que se você quer ter acesso não só a esse, mas também a todos os outros episódios do nosso podcast, é só você procurar no YouTube Outros 500 Oficial ou lá no seu agregador de podcasts preferido, onde você vai encontrar também os episódios do nosso podcast. Lá no Instagram, Outros 500 Oficial, você encontra os cortes deste podcast e também a programação com nossos episódios, nossos novos convidados e também todas as novidades que a gente traz para você. No mais é isso, muito obrigado, a gente se vê semana que vem com mais um episódio de Inconformados S.A.